Olá, meu nome é Samantha. Hoje vamos a mais um episódio da série Mulheres da Bíblia. Vamos estudar a respeito da esposa de Potifar. Na Bíblia não cita seu nome, apenas que ela é esposa de Potifar. Seu estudo está em Gênesis 39. Sabemos que Potifar era um homem muito importante em todo o Egito. Ele era o chefe da guarda de Faraó. Antes temos a história de José. Começa contando que José, um dos filhos de Jacó, foi vendido por seus irmãos como escravo no Egito. Potifar comprou ele para trabalhar em sua casa. Vendo Potifar que Deus era com José e o abençoava em tudo o que ele fazia prosperava, colocou ele como responsável por todas as suas propriedades, para administrar tudo o que ele tinha. José, assim, trabalhava na casa de Potifar, fazendo tudo o que ele pedia. A esposa de Potifar, vendo que José era um homem muito bonito, ela começou a assediá-lo, insistindo para que ele se deitasse com ela. Mas ele, sendo um servo fiel a Deus, obediente à sua palavra, ele se recusava constantemente. Ele citava: olha, o meu Senhor me colocou para cuidar dessa casa. Ele me deu direito sobre tudo, somente me negou a senhora. Eu não vou trair a confiança do meu Senhor e eu não vou pecar contra Deus. E ele fugia da presença dela, ele procurava se manter distante dali. Um dia, porém, ele precisou ir à casa de Potifar para administrar algumas coisas. Chegando lá, só estava a esposa de Potifar e ele. Estavam sozinhos. Ela, se aproveitando da situação, agarrou as vestes de José e insistiu para que ele se deitasse com ela. Ele, vendo a situação, ele fugiu de lá e largou as vestes nas suas mãos. As vestes provavelmente eram um manto, uma capa que ele usava por cima da roupa. Ela esperou Potifar chegar em casa e, sendo uma mulher ardilosa, ela mentiu. E até mesmo para se vingar de José, ela contou uma outra história totalmente diferente. Disse: olha, aquele escravo hebreu que você trouxe dentro da nossa casa, ele insistiu para se deitar comigo. E eu comecei a gritar e, com um manto nas minhas mãos, ele fugiu. Potifar ficou muito irado e mandou José para a prisão. Uma situação dessa provavelmente levaria à morte, mas Deus tinha um plano na vida de José. O Senhor era com ele em tudo que ele fazia. Tinha um propósito dele estar ali naquela prisão. O que nós podemos tirar dessa história? Nós vemos ali José, um homem que foi fiel a Deus, que o honrou em tudo e que o Senhor abençoou tudo aquilo que ele fazia. Mesmo numa situação que aparentemente era ruim, mas o Senhor tinha um propósito, e mais à frente em Gênesis nós podemos ver o destino de José. Já a esposa de Potifar, nós vemos uma pessoa que busca o seu próprio interesse. Nós vemos ali que eles estavam sozinhos. Na história conta que os dois estavam sozinhos na casa, não havia ninguém. Muitas vezes nós nos encontramos em situações assim, que aparentemente nós estamos sozinhos, que ninguém está vendo, mas o Senhor tudo vê. E nessas situações, como tem sido o nosso comportamento? Qual tem sido a nossa decisão? Muitas vezes é uma mentirinha, muitas vezes é uma situação de fofoca que você pode estar entrando, pode ser um adultério, pode ser assistir coisas pornográficas, coisas proibidas, que não fazem bem à nossa alma. Na Bíblia, cita a questão do adultério. Em Mateus 5, 27 a 30, é muito claro que nós não devemos cometer adultério. Antes também, ele reforça que mesmo se a pessoa olha para uma outra pessoa, para uma outra mulher ou um outro homem, com cobiça no seu coração, ele já está adulterando no seu coração. Isso é muito sério. Além disso, nós vemos também que a esposa de Potifar era uma mulher que tinha um vazio interior. Ela buscava preencher com outras coisas, mesmo tendo aparentemente tudo, sendo uma mulher rica, bonita, tinha o seu esposo que a amava, ela tinha tudo em sua casa, ela era a senhora do seu lar. Mas ela tinha um vazio, ela buscava, na sua vaidade, preencher esse vazio de outras formas. E muitas vezes nós somos levados a isso. O mundo tem os seus atrativos, tantas coisas que muitas vezes as pessoas procuram para preencher esse vazio interior. Mas esse vazio, ele só pode ser preenchido com a presença de Jesus. Somente quando nós convidamos Jesus para morar no nosso coração, para habitar dentro de nós.
Ele pode trazer a verdadeira paz, a verdadeira alegria, que só Ele pode preencher, o amor que só Ele pode dar. Em 1 Coríntios 6, de 18 a 20, é citado que o nosso corpo, a partir do momento que nós convidamos Jesus para morar no nosso coração, o Espírito Santo, ele habita em nós, ele é templo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós somos comprados por alto preço. Jesus, ele morreu na cruz em nosso lugar. Ele verteu sangue para nos purificar de todo o pecado, para nos dar a salvação e a vida eterna. Então, nós devemos honrar a Deus com o nosso corpo. E o nosso corpo, ele não é somente a questão carnal, ligada a sexos, a essas questões, mas também o que tem entrado nos nossos ouvidos, o que nós temos visto, o que tem saído da nossa boca. Nós devemos vigiar, nós devemos meditar nisso, pensar, refletir nisso. O que tem permeado os nossos pensamentos, o que tem habitado no nosso coração. A minha oração é como o salmista, no Salmo 139, que nós possamos pedir para o Senhor sondar o nosso coração, sondar o nosso interior e ver se há nele algum caminho mau, algum pecado escondido, algo que possa nos levar a pecar, e que o Senhor, ele venha nos purificar e que ele venha nos conduzir ao caminho reto, ao caminho da salvação, que somente podemos encontrar em Jesus. Que o Senhor nos abençoe.